Seja bem-vindo à nossa aula sobre juros simples para concurso. Eu sou o professor Thiago Gomes, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso e vou te mostrar tudo o que você precisa saber para acertar aquela questão de juros simples que está aí no teu edital. Primeira coisa que você tem que saber, a base do conhecimento, é interpretar o que significa juros. E o que vem a ser os juros? Os juros são os rendimentos de uma determinada quantia. Esses rendimentos você pode tanto pagar quanto receber. Quando é que você vai pagar juros? Quando você fizer compras parceladas, empréstimos, financiamentos, e você vai receber juros quando você fizer teus investimentos. E os juros eles vão receber um nome específico para quando você estiver recebendo, que são os rendimentos. Então, se uma questão fala que você teve rendimento, significa que você está recebendo juros. Esses juros, tanto para pagar quanto para receber, eles são proporcionais a três coisas: ao capital, a quanto você ou está emprestando, ou está pegando emprestado, ou está parcelando, ao tempo que vai demorar para que você ou pague ou receba esse valor, e a taxa de juros aplicada, onde nessa taxa de juros nós vamos entrar com um pouquinho do conhecimento de porcentagem. Os juros são classificados em duas formas, juros simples e juros compostos, mas nessa aula nós vamos aprender apenas a calcular juros simples para que fique mais fácil você interpretar as questões de juros quando você estiver fazendo a prova. De cara você vai conseguir saber se a questão ela é de juros simples ou juros compostos. Então nessa aula só juros simples para ficar mais fácil do entendimento. Para interpretar o conceito de juros simples eu vou colocar uma questão para a gente trabalhar. Olha só, qual o valor dos juros de um empréstimo de R$100 com taxa de 10% ao mês durante 3 meses? Quando a gente fala de juros simples, é os juros que vai ser calculado sempre em cima do capital. Então, se é R$100, sempre a cada mês que passar, você vai calcular 10% em cima dos R$100. Se fosse juros compostos, seria juros sobre juros. Então, os juros seriam calculados sobre um montante. Aí eu vou colocar uma tabela com relação a esse problema para você entender certinho. Olha só, se for juros simples, eu vou colocar aqui desse lado, você vai ter sempre 10% de R$100 a cada mês. Então, lá no primeiro mês, você vai ter juros de R$10, no segundo mês também serão R$10 e no terceiro mês sempre será o mesmo valor. Agora, se você tiver juros compostos, que é essa tabelinha aqui do outro lado, no primeiro mês você vai ter juros de R$10, porque vai ser 10% de R$100. Quando você passar para o segundo mês, você não vai calcular mais em cima de R$100, e sim sobre a soma desses valores, em cima desse montante, que será os R$110. Então, os R$110, 10% passa a ser R$11. O próximo mês você vai ter que somar 110 com mais 11, daria aqui 121, passando agora a ter 10%, 12,10. O nosso foco da aula aqui será juros simples. E nós temos duas equações importantes para poder fazer as contas, né? Fazer resolver os problemas, resolver as questões. Nós temos a equação dos juros, onde aqui a gente fez 1 a 1, somando dá os R$30, R$30 de juros, e o nosso montante seria os R$100 mais os 30. Então a pessoa pegou R$100, vai pagar aqui a taxa de 10% ao mês durante 3 meses, então ao final desse período ele vai ter que pagar R$130. Como que a gente faz isso de forma direta? A gente pode calcular os juros multiplicando o capital de R$100 vezes a taxa de juros, que é 10%, vezes a quantidade de períodos, que no caso aqui será 3. Então 100 vai com 100, 10 vezes 3, R$30. Por quê? Imagina que você tem aí 24 meses. Você não vai fazer uma tabela colocando 10, 10, 10, 24 vezes, ou qualquer que seja o outro valor. Você vai colocar dentro de uma equação, que é a equação de juros simples, e resolver o problema. E aí, como é que você aprende a fazer esse tipo de questão? Resolvendo. Aqui agora a gente vai resolver 10 questões juntos, tá? 10 questões de concurso sobre juros simples, para que você possa realmente aprender todos os conceitos. E dentro das questões, eu irei trabalhar cada detalhe que tem nas questões, as pegadinhas, para poder você aprender a resolver qualquer questão. Então vamos lá. Primeira questão é a questão da banca RBO. Questão 1. Certa quantia foi aplicada por 10 meses no regime de juros simples a taxa de 9% ao ano, produzindo R$ 145,50 de juros. O capital aplicado foi de... Nós vamos utilizar a equação de juros simples, sem nenhum problema. Queremos determinar o capital. Temos os juros, que foi 145,50. Vou colocar só 145,5 igual ao capital que multiplica. Só que agora, nesse momento, o que nós temos? Nós temos uma divergência entre a taxa e a quantidade de períodos aí. No caso, a tua taxa vai estar o ano e os períodos vão estar em meses. Como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente faz assim, ó. Nossa taxa de juros é 9% ao ano, você deixa do jeito que está, 9 sobre 100, e aqui são 10 meses.
Tá, se você coloca o 10, apenas o 10, vai ficar errado, porque você tem que passar esses 10 meses para ano. Para passar para ano, o que você vai fazer? Você vai dividir por 12. Pronto, agora ele está ao ano. Agora você resolve o problema. 0 vai com 0. Simplifica esse 9 com 12. 9 dividido por 3 dá 3. E 12 dividido por 3 dá 4. Aqui eu vou tirar esse 0 para ficar menos poluído. O 10 que está dividindo aqui, eu vou passar ele multiplicando. Então, 10, ele vai sair daqui e vai multiplicar. Vai vir para cá multiplicar. Quando ele multiplicar o 145,50, vai perder a vírgula. Então, a gente tira ele, tira a vírgula. Agora, a gente vai fazer essa multiplicação na linha de cima. C vezes 3 vezes 1, vai ficar 1.455 é igual a 3C sobre 4. O 4 vai passar multiplicando, então esse 4 está dividindo, ele vem para cá multiplicando, e esse 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí vai ser opcional, você multiplicar e dividir depois, ou dividir e depois multiplicar por 4. Eu vou fazer a divisão entre 1.455 por 3. Vamos colocar aqui, 1.455 dividido por 3, aqui vai ficar 3, não, 4. 4 vezes 3, 12, sobra 2, desce o 5. 8 vezes 3, 24, sobra 1, desce o 5. E aqui 5 vezes 3, 15, resta o 0. Então, nosso valor aqui vai ser 4 vezes 485. Vamos colocar aqui vezes 4. 4 vezes 5, 20, com o 0 igual 2. 4 vezes 8, 32, com 2, 34, vai o 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 19. Então, nosso valor final vai ser 1.940. Então, o capital aplicado nesse caso foi de R$ 1.940. Agora, vamos fazer a nossa segunda questão. Questão 2. Um capital de R$ 12.000 será aplicado em regime de juros simples por 3 anos a uma taxa de 1,5% ao mês. Após esse tempo, o montante resgatado será de... As questões de juros simples, elas são sempre tranquilas. Então, o nosso juros será o capital, que multiplica a taxa vezes a quantidade de períodos. E o que ele está querendo aqui, o montante vai ser o capital mais os juros. Você tem o capital de 12.000, calcula os juros e soma para encontrar teu montante. Só que normalmente nas questões de juros simples, você vai ter uma diferença aqui. Ó. Aqui eu tenho 3 anos e aqui a minha taxa está ao mês. Então, nesse caso, vai ser mais viável transformar essa taxa que está mensal em anual. Você vai pegar 1,5 e vai multiplicar por 12, nós vamos encontrar 18% ao ano. Então, vai ser mais fácil transformando em porcentagem ao ano. Aqui os juros vão ficar 12.000 e multiplica a taxa, 18 sobre 100, coloca assim, 18%, vezes 3 anos. É melhor do que você transformar 3 anos em 36 meses e trabalhar com vírgula, que seria 1,5. Aqui os 2 zeros vão eliminar 2 zeros, nossos juros vão passar a ser 120 e multiplica 18 vezes 3. Aqui a gente vai multiplicar em qualquer ordem, vai dar o mesmo resultado. Multiplicar 3 vezes 18, 3 vezes 8, 24, põe o 4 e vai ao 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2 vai dar 5. Então, temos aqui 54, podemos substituir. E agora nós vamos multiplicar 54 vezes 120, que podemos fazer apenas vezes 12. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 1 vezes 4 e 1 vezes 5. 8, 4, 6. Então, substituindo aqui, nós vamos ficar com 648. Como eu fiz 54 vezes 12, falta colocar o zero. Então, 6.480. O nosso montante vai ser os 12.000 mais 6.480, totalizando 18.480. Alternativa correta dessa questão, letra A. Vamos fazer agora a nossa questão 3. Questão 3. Paulo fez um investimento a juros simples no valor de R$ 1.500 pelo tempo de 1 ano e com uma taxa de 2% ao mês. Assinalar a alternativa que apresenta o valor total que Paulo terá ao final da aplicação. Quem seria o nosso valor total dessa aplicação? Seria o nosso montante, que é a composição entre o capital e os juros decorridos nesse período. Nesse período, para calcularmos os juros, nós vamos multiplicar o capital, que é R$ 1.500, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Só que aqui, normalmente, o que a questão faz? Ela coloca em unidades diferentes. Por exemplo, a taxa de juros aqui vai estar ao mês, e o período ele está me dando em ano. Então, eu tenho que converter ou a taxa em ano, colocar ela para ano, ou colocar esse ano para meses. Eu vou passar aqui os anos para meses. No caso, um ano vai ser considerado aqui 12 meses para poder a gente resolver a questão. Então, você vai colocar a taxa normal, 2% ao mês. Lembra que 2% é 2 sobre 100. E o tempo aqui vai ser de um ano, 12 meses. Coloco 12, zeros vão com zeros. Aí você vai multiplicar agora 15 vezes 2 vezes 12. 15 vezes 2 dá 30. Vamos colocar aqui 30 vezes 12. 30 vezes 12, você multiplica o 3 vezes 12, que dá 36, e põe 0. Então, você tem que o montante final vai ser R$ 1.500 do capital
mais o quanto ele correu de juros, que é 360, totalizando R$ 1.860, alternativa correta da questão, letra C. Quarta questão. A que taxa mensal devemos aplicar ao capital de R$ 10.000 em 1 ano e 2 meses para produzir juros de R$ 1.400? É juros simples, então temos que é juros simples, vamos usar a equação dos juros, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos. Aqui taxa mensal, como ele está pedindo a taxa mensal e aqui é 1 ano e 2 meses, nós vamos ter que converter tudo para meses. No caso vai ficar 12 mais 2 igual a 14 meses. Substituindo, quanto é os juros? 1.400, você coloca aqui 1.400. O capital é R$ 10.000, coloca-se o 10.000. A taxa de juros é o que nós queremos encontrar, só que aqui a taxa está em porcentagem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o I dividido por 100 para poder encontrar o nosso resultado em porcentagem. Multiplicar pela quantidade de períodos, que no caso serão 14 meses. Por que eu passei tudo para meses? Porque ele pediu a taxa mensal. Se ele pedisse a taxa anual, teria que converter tudo para ano. Mas nesse caso aqui, ele deixou bem simples. 2 zeros do 100 vão com 2 zeros do 10.000. 2 zeros do 1.400 vão com esses 2 zeros do 100. Vamos ficar com 14 igual 1 vezes I vezes 14. Então, nós vamos ter 14I. Esse 14 está multiplicando, passa dividindo. Então, vamos ter uma taxa de 14 sobre 14, 1% ao mês. Coloca-se o AM para identificar. Aqui ele não colocou, mas aí ele disse no texto. Aqui taxa mensal devemos aplicar ao capital. A alternativa correta dessa questão será a letra A. Questão 5. Por quanto tempo Carla deve aplicar seu capital de R$ 100.000 para obter um saldo de R$ 200.000, aplicando a 2% ao mês no sistema de juros simples? Então, nós queremos que o valor passe de 100 para 200. Qual é o aumento? Quanto que vai correr de juros nesse empreendimento que ela está fazendo? Nós vamos ter aí um aumento de R$ 100.000. Então, o nosso juros já foi definido. 100 mil, você vai colocar aqui 100 mil, esse é o teu valor. E aí você vai ter uma coincidência que na fórmula de juros igual capital vezes taxa vezes a quantidade de período, você vai ter que tanto os juros quanto o capital é 100 mil. Então, você vai ter aqui 100 mil de um lado, você coloca 100 mil. Do outro lado, você coloca 100 mil, mas esse 100 mil que eu estou colocando corresponde ao capital. A taxa de juros é de 2%, você coloca 2 sobre 100. Aqui vai estar o mês, vezes a quantidade de períodos, quantidade de meses, que vai ser o nosso T. 100 mil vai com 100 mil, só que quando a gente corta aqui, fica um 1. Então, aqui você tem 1 igual a 2T sobre 100. Aqui você pode simplificar. O 2 dividido por 2 dá 1 e o 100 dividido por 2 dá 50. Ou você pode fazer assim, caso você não visualize, você coloca o 2 sobre 100, passa o 100 multiplicando, então 100 vai vir para cá. 100 vezes 1, 100, deixa ele desse lado. E depois você passa o 2 dividindo. O 2 está multiplicando o T, vai passar dividindo. Quanto que é 100 dividido por 2? 50. Só que aqui são 50 meses e na minha resposta não tem 50. Por que não tem 50? Porque você vai ter que converter em meses, em anos e meses. Então você vai pegar os 50, vai dividir por 12, porque um ano tem 12 meses. Aqui nós vamos ter 4, 4 vezes 12, 48, sobra 2. Significa que são 4 anos e 2 meses. A alternativa correta aqui será a letra A. Questão 6. Uma pessoa fez uma aplicação de R$ 50.000. Após 3 meses, verificou que seu capital havia subido para R$ 52.480. Assim sendo, concluiu que a taxa mensal dessa aplicação foi aproximadamente de... Então, quanto correu de juros de 50 mil para 52.480? Tivemos juros de R$ 2.480. Então, os juros são calculados com o produto do capital vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. 2.480 tem que ser igual a 50 mil, e multiplica nossa taxa, como eu quero em porcentagem, é só colocar dividido por 100, vezes a quantidade de períodos, que vai ser 3. Zeros vão com zeros aqui, esse zero eu posso eliminar também, mais um zero. 248 vai ser igual a 150 vezes I. Meu I vai ser 248 dividido por 150, que nós vamos resolver aqui em cima. 248 dividido por 150, lembrando que quer o valor aproximado. 1 vezes 150, 150. 8 menos 0, 8. 4 menos 5 não dá, pede um emprestado. 14 menos 5 dá 9. E 1 menos 1 dá 0. Coloca-se uma vírgula e acrescenta-se um 0. 6 vezes 150 dá 900. Sobra 80. Coloca um 0, já está pago com essa vírgula. 5 vezes 150, 750. E já temos o nosso valor aproximado, que é igual a 1,65%. A alternativa correta aqui vai ser a letra B. Questão 7. Minha irmã fez uma excelente aplicação que duplica seu capital em 6 meses. Qual a taxa mensal de juros simples? Olha só,
ela tem um capital e esse capital vai ser o dobro, né? Vai ser 2C em 6 meses. Essa é a jogada aqui da questão. Então, o que acontece? Quanto que vai ter de juros, quanto vai correr de juros durante esses 6 meses? Vai ser um valor C. Então, teus juros, que vai ser o capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos, ele vai ser o capital igual ao capital, que multiplica a taxa em porcentagem, que você vai colocar aqui dividido por 100, vezes 6, pois são 6 meses. Então, o capital vai com capital. Quando isso aqui acontece, você tem que deixar um 1 aqui do outro lado. 1 é igual a 6i sobre 100. E aí, o teu i vai ser 100 vezes 1, 100, passa multiplicando, e o 6 passa dividindo. Aqui a gente simplifica, fica 50 dividido por 3. 50 dividido por 3, ele vai ser aproximadamente quanto? Porque aqui, ó, uma excelente aplicação que duplica seu capital, ele passou a ser o dobro. Então, 50 dividido por 3, vamos fazer aqui, 1 vezes 3, 3, sobra 2, desce o 0. 6 vezes 3, 18, sobra 2. Põe uma vírgula e coloca um 0 aqui, 6 vezes 3, 18, também vai dar uma dízima periódica. Então, nosso valor aproximado aqui vai estar na letra A, 16,6% ao mês. Questão 8. Senhor Guzmão aplicou 2/5 de um capital X a uma taxa de 15% ao ano, e o restante é uma taxa de 10% ao ano. Ao final de um ano, o senhor Guzmão recebeu R$ 2.400 de juros. O valor de X é, aí aqui ele coloca em juros simples, que é para poder a gente saber. Então, o capital dele é X. O que ele fez? Ele pegou 2/5 de X e fez uma aplicação a 15%. Tudo bem, colocou lá a 15%. E o restante, 3/5, ele fez uma aplicação a 10% ao ano. Quanto que ele recebeu de juros juntando os dois? 2.400. Os juros 1 aqui, que eu vou chamar de juros 1, vai ser o capital 1, 2/5 de X, e multiplica a taxa, 15%, 15 sobre 100, vezes a quantidade de períodos, que no caso aqui foi 1 ano. Então, a gente vai colocar apenas 1. Os juros 2 vai ser 3/5 de X, vezes 10%, e também multiplica 1. Vamos fazer todas as simplificações possíveis. Vezes 1 vai dar ele mesmo. Aqui eu vou simplificar 15 com 5, dá 3. 15 com 5 dá 3. 2 com 100 vai ficar 50 aqui embaixo. 2 dividido por 2 dá 1. E 100 dividido por 2 dá 50. Então, eu tenho esse meu primeiro valor. Esses serão os juros 1. Os juros 2 a gente simplifica aqui também, ó. 10 com 5 dá 2. 2 com 100 dá 1 sobre 50. Então, vai ser 3 vezes 1/50, também vai dar a mesma coisa. Então, a gente vai somar esses dois valores. 3x sobre 50 mais 3x sobre 50. E esse valor tem que ser 2.400, que é a soma dos dois juros. O juro 1 com o juro 2. Então, aqui vai ficar 3x mais 3x sobre 50, porque o denominador é igual, você conserva e soma os numeradores. Vai ser igual a 2.400. 3x com 3x vai dar 6x. Esse 50 vai passar multiplicando, você coloca ele aqui multiplicando. O 6 passa dividindo todo esse pacote. Você divide o 24 por 6, porque vai ser mais rápido. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. E aí repete os zeros. 1, 2, 3. Deu 20.000. A alternativa correta da questão 8 será a letra A. Questão 9. André comprou uma máquina para sua empresa, a qual custava à vista R$ 20.000. Ele optou em fazer o pagamento dando uma entrada de R$ 11.000 no ato da compra e uma parcela de R$ 11.000 após 60 dias. Qual a taxa de juros mensal cobrada nessa operação? A juros simples. Então, a máquina seria 20.000, você teria aí 20.000, mas ele deu 11.000 de entrada. 20 menos 11 dá 9, então o pagamento ele deveria fazer de 9.000, só que ele não vai pagar 9, ele vai pagar 11. Então, o que aconteceu aqui? De 9 para 11, nós tivemos um acréscimo de R$ 2.000. Esses R$ 2.000 correspondem aos juros. Então, meus juros serão de R$ 2.000 pagos em 60 dias. Só que a questão, ela pede a taxa mensal. 60 dias corresponde a 2 meses, você vai fazer a conversão para 2 meses e vai calcular juros, capital vezes taxa, vezes a quantidade de períodos, e aí substitui juros 2.000, o capital vai ser 9.000, porque ele devia R$ 9.000, em cima desses 9.000 foram cobrados esses 2.000 de juros. Vezes a minha taxa aqui, a minha taxa, como ela vai ser em porcentagem, eu vou colocar dividido por 100. Vezes a quantidade de meses, né, a quantidade de períodos, que vai ser 2. Esses 3 zeros vão com esses 3 zeros aqui, então eu vou ficar com 2 igual a 9 vezes i sobre 100 e multiplica 2. Aqui eu posso eliminar esse 2 com esse 2, mas quando eu elimino, fica um 1 aqui. Então, 1 é igual a 9i sobre 100. 100 vezes 1 dá 100, coloca-se 100, e vai ser 100 sobre 9.
O 100 passou multiplicando, então ele saiu daqui que estava dividindo e veio para cá. 100 vezes 1 deu 100, e esse 9 que estava multiplicando, ele passou dividindo. Então ficou 100 dividido por 9. Quanto que vai dar 100 dividido por 9? Vai dar aproximadamente 11,1%. Vamos fazer essa divisão? 100 dividido por 9, aqui eu vou ter 1, 1 vezes 9, 9, sobrou 1, desce o 0. 1 vezes 9, 9 novamente, sobrou 1. Só que agora eu vou ter que colocar uma vírgula. Vírgula, 0, 1 vezes 9 novamente, nós vamos ter aqui uma dízima periódica, e a nossa alternativa correta, como é um valor aproximado, essa taxa de juros, vai ser a letra C. Questão 10. Um empresário contratou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. Ao final desse período, calculou em R$ 540 mil o total de juros incorridos. O valor tomado em empréstimo foi de... Então, ele quer saber quem é o capital. Juros vai ser o capital vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Os juros são 540 mil. Vamos colocar aqui 540 mil. O capital é o que eu quero descobrir. A minha taxa foi de 6% ao mês, 6 sobre 100. E a quantidade de períodos, a quantidade de meses foram 9. Então, 6 vezes 9, 54. Nós podemos fazer aqui a multiplicação, 54. Nesse tipo de questão, não faz essa divisão aqui. Passa o 100 multiplicando e o 54 dividindo. Você vai ficar com 540 mil, dividido por 54 e multiplicando o 100. O 100 que estava aqui dividindo, ele passou multiplicando, então está multiplicando, e o 54 que estava multiplicando, ele vai passar dividindo todo esse pacote. Então, fazendo essa divisão, você vai fazer a divisão apenas do 54. 54 por 54 dá 1, coloco 1, e aqui eu vou ficar com 10 mil vezes 100. É só tirar esse 100 e colocar 2 zeros. O valor que ele pegou aí foi de 1 milhão. A alternativa correta será a letra A. Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções, que essas 10 questões resolvidas de juros simples te ajudem de alguma forma, e vejo você na próxima aula.